Estamos de volta com roda de entrevista, que está conversando hoje com o secretário estadual da Fazenda, José Taveira. Estamos aqui tentando destrinchar essa máquina poderosa que é a Fazenda, num estado que tem perspectivas grandes de desenvolvimento, de crescimento, mas que ainda se embaraça com tanta demanda para um orçamento que não chega a ter capacidade de suprir tudo. E aí entra uma questão que está politizada, está judicializada, eu diria até isso, que é a questão dos incentivos fiscais. Qual é a expectativa, secretário, do governo de Goiás com relação a essas tratativas que estão em andamento, já com bom respaldo político, para resolver-se de vez a questão dos incentivos fiscais no Brasil? Olha, Reinaldo, depois que eu assumi a Cefaz, eu tive várias reuniões no CONFAS, que é o conselho que integra todos os secretários de Fazenda do Brasil, e o problema dos incentivos fiscais foi amplamente discutido lá. O que se queria? O governo federal acenava com a criação de 2 fundos, e a diminuição e a padronização da alíquota do ICMS no Brasil, 7 e 4 respectivamente. Então, o que aconteceu? Nós teríamos a constituição de 2 fundos. Um fundo que seria anual, ele receberia aportes de recursos anualmente para cobrir a perda que os estados em desenvolvimento tivessem, que basicamente os estados emergentes e que têm políticas de incentivo fiscal mais intensa são os estados do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste. Então, nós teríamos uma perda nessas regiões reposta por caixa de cada unidade componente dessas 3 reuniões por esse fundo de ressarcimento. E por outro lado, nós teríamos um fundo aonde seriam alocados 296 bilhões de reais, que seria um fundo de desenvolvimento regional destinado a essas chamadas regiões emergentes. Eu volto a frisar, principalmente os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Pois bem, esses 296 bilhões seriam entregues ao agente financeiro de fomento de cada estado, o BDMG lá em Minas Gerais, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a Agência de Fomento de Goiás, a nossa Goiás Fomento, e assim sucessivamente. De cada recurso destinado, 50% seria a fundo perdido e 50% seria financiamento. Então, esses recursos vultuosíssimos, eles se destinariam a sustentar, a alavancar o processo de desenvolvimento dessas regiões. Havia reivindicação dos estados emergentes, no sentido de que 25% fosse financiamento e 75% fosse fundo perdido. Fundo perdido é um termo utilizado, tecnicamente se chama recursos não reembolsáveis. Então, houve inicialmente esse impasse. No final do processo, o governo federal, talvez em função da dificuldade de recursos, de custeio, que o governo federal já sente na sua própria pele, ele tirou da discussão a constituição desses fundos. Portanto, o processo voltou à estaca zero. Né? Naquele projeto, além da alocação, da criação dos 2 fundos e alocação dos respectivos recursos para ressarcimento e para desenvolvimento, ainda o CONFAS convalidaria, nas condições que foram concedidos, os incentivos fiscais até o ano de 2028. No correr dessa discussão, no âmbito do Cefaz, que ocupou praticamente todo o exercício de 2013, o governo do estado de Goiás mandou para a Assembleia e foi aprovada uma nova lei, prorrogando o termo dos incentivos, que era 2020,
para 2040. Então, a empresa que optar por esse novo modelo, porque ele terá que dar uma contrapartida ao Estado, que é recolher 4% do ICMS gerado no Fundo Protege, que é o fundo administrado pela Cefaz para cobrir as áreas sociais do governo, bolsa universitária, programas sociais, enfim, incentiva aluno na escola no âmbito da Secretaria da Educação. Então, lavoura comunitária, apenas para citar alguns exemplos. Então, essas empresas terão a extensão, o termo de 31/12 do ano 20 para 31/12 do ano 40, da percepção dos incentivos fiscais. Isso o que aconteceu no último ano. Filosoficamente e financeira e economicamente, eu defendo a tese de que o incentivo fiscal é fundamental no processo de desenvolvimento das regiões emergentes. Em cima disso aí, pegando esse gancho que você vai dizer, nessa economia predatória, que você está colocando o contraponto da história, os governos estaduais estão cada vez mais dependentes do governo federal. E, por consequente, os municípios cada vez mais dependentes do governo estadual. Aí nós vamos chegar nesse ponto aí. Por exemplo, agora, o coíndice mudou. Algumas prefeituras estão reclamando exatamente isso, que eles recebiam um repasse do ICMS e agora vão receber menos. Não é um contrassenso, do mesmo jeito que o estado de Goiás briga para continuar com os incentivos fiscais, para ter contra os grandes estados, as grandes economias, os pequenos municípios não ficam prejudicados? Cada vez os grandes municípios vão receber mais recursos e os pequenos menos? Primeiro, respondendo sua pergunta, a dependência que os estados têm hoje relativamente à União foi criado pela própria União, que ao longo dos anos, iniciado lá em 1995, foi transformando os impostos em contribuições que são única e exclusivamente da União. Isso sim é que construiu a dependência dos estados à União. Então, quase 70% do bolo da arrecadação do Brasil hoje fica na mão da União. Então, o incentivo fiscal não é que provocou isso. Agora, vamos para a análise dos municípios. O que mudou na fixação dos índices de percepção pelos municípios do ICMS, da parcela deles do ICMS, foi que a metodologia de cálculo foi mudada. Então, hoje, existe lá na Cefaz os cálculos pelo PIB municipal. Então, você tem ferramentas que te permitem medir o que ocorreu no PIB do município. Aquele que saiu mais, produziu mais e soltou mais riquezas do que as riquezas que eles entraram. Então, esse tem um PIB maior e o índice dele cresceu. Como o bolo é um só, os municípios que não tiveram essa performance tiveram o percentual de ICMS diminuído, o que não tem a ver Mas não era esse o município que estaria precisando de ajuda exatamente para voltar Mas a crescer? aí é um problema de gestão do município. Por exemplo, nós temos uma luta imensa no município de Aparecida, que implantou vários distritos industriais, que praticou como o governador Marconi Perillo fez em relação ao estado de Goiás. Ela desenvolveu um trabalho hercúleo para captar empresas para o município dela. A mesma coisa Anápolis, a mesma coisa Barro Alto, Goianésia, Rio Verde, Itumbiara. Toda a sociedade goiana presenciou, assistiu recentemente uma disputa entre Catalão e Itumbiara, no sentido de cada uma delas oferecer vantagens a algumas indústrias automobilísticas. Então isso aí depende
da gestão de quem está administrando o município. É claro que o município que se esforçou, que foi à luta, que buscou empresas, que captou essas empresas e as levou para o município, elas produziram um PIB maior e, consequentemente, a produção desse PIB gerou maiores condições de desenvolvimento dela. Taveira, com esse novo modelo de incentivo fiscal aqui em Goiás, aliado à dificuldade que a CELG tem de fornecer energia elétrica a essas empresas, o que faz com que elas aumentem o gasto em geradores, isso aí vai fazer com que essas empresas saiam de Goiás e procurem outros estados com uma infraestrutura melhor? Eu não acredito que elas saiam de Goiás. Eu acredito que isso, por esse período em que a CELG passou essa dificuldade, que a tendência é que esse imbróglio está no final, esse capítulo da história de Goiás está sendo equacionado. Nós estamos, a CELG-PA, captando o último recurso dessa história para capitalizar a CELG-D e ela virar o patrimônio líquido de negativo para positivo e, consequentemente, uma empresa com o PL positivo, ela tem capacidade de investimento. Então, eu entendo que nós estamos terminando esse momento de dificuldade na CELG. Não acredito, portanto, que essas empresas saiam daqui, mas também não posso negar que esse fato atrapalhou a captação de novas empresas para o nosso estado. Secretário Taveira, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial. Voltaremos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco da roda de entrevista desta terça-feira, 11 de março de 2014. Estamos aqui com o secretário da Fazenda, José Taveira Rocha.